que eu vou contar agora é a saga das duas primas no reino da arquitetura. Ó, tem aqui no cordel a saga dessas duas primas, a Gracita e a Sheila Lopes. A Sheila de Mossoró, a Gracita... São moçoroenses, sertanejas, né? E a Gracita de Limoeiro do Norte, no Ceará, mas os nossos pais são do Rio Grande do Norte, de uma região bem árida, lá do oeste, de Marcelino Vieira. Muito bem, vocês já estão percebendo que a gente vai contar uma história de uma varanda gourmet que tem, como vocês mesmas definiram, um perfume do sertão. E elas contaram um pouco da história aqui delas nesse cordel. E eu vou ler só um trechinho para vocês aqui. Um trechinho do cordel. Ave César e Luciano, por mais essa casa-cor. E a Pedro Ariel Santana, o grande embelezador, que faz da vida uma arte e da mostra é curador. Tem aqui uma homenagem, tanto para o César e Luciano, que são os diretores de Casa-Cor Rio Grande do Norte, quanto a Pedro Ariel Santana, que é nosso diretor de relacionamento e conteúdo, curador de Casa-Cor. Muito bacana isso daqui. O que é um perfume do sertão que está aqui nesse ambiente? O perfume do sertão que a gente quis trazer foi que, desde o início, quando a gente pensou, né, em todo o conceito aqui, a gente queria trazer uma varanda gourmet que, ela, além de ser uma varanda, ela ainda fosse um espaço agregador, um espaço aconchegante e que lembrasse tudo aquilo, sabe, todas aquelas referências que você tem de vida, que você tem de infância, sabe, afetivas, das pessoas que são bem nossas, aqui da nossa terra, do nosso sertão. Então, é por isso que a gente fez toda essa alusão a esse perfume sertanejo. Inclusive, a gente teve a preocupação de trabalhar com tons que lembrassem isso. Nossa terra, meio árida, meio bege, nossos couros, sabe? Nossos animais, entendeu? Que tudo é meio nesses tons, meio marrom, meio bege, meio branco. As casas que as pessoas caiavam, e elas geralmente eram brancas. Então, toda a nossa lembrança veio em cima disso. Mas a gente também não quis perder essa coisa do contemporâneo, do clean, do atual, entendeu? Então, foi bem essa mistura. Nosso espaço foi bem em cima disso, misturar esse perfume com o clean contemporâneo. Eu perguntava para elas, porque é uma varanda gourmet, e eu até perguntava para elas, nossa, será que tem apartamento com um varandão desses? Tem apartamento com um varandão desses, e vocês ainda fizeram o uso dos arcos aqui que a gente tem no Aeroclube de Natal. E fizeram um excelente uso, porque as pessoas passam aqui e olham essa beleza de arquitetura também. Eu acho que a luz passando através dessas venezianas não tem preço. Eu acho que é o ponto alto do projeto da gente. E essa varanda gourmet, sim, tem varanda desse tamanho aqui em Natal, tem varanda em casa de condomínio, tem varanda em apartamento, e essa varanda ela é quase real, porque ela tem um personagem, né, que agrega todos esses valores que a gente colocou aqui. Ele é uma pessoa contemporânea, ele é um médico, que ele é tecnológico, mas ele toca sanfona, lá do Expedito Celeiro, como é o que chama, o gibão do Expedito Celeiro é dele mesmo, o chapéu. Ele impressionou. Vamos caminhando até ali, quer dizer, esse é um personagem, a gente pode falar o nome dele? Pode falar? A gente pode, é Marcos Passos, ele é do Instituto de Radiologia aqui em Natal. Ele tocou aqui um sábado, a gente fez uma música aqui no espaço, foi maravilhoso. E esse chapéu é dele, o gibão é dele. Então, o Marcos Passos foi o personagem que inspirou. E ele tem algumas peças, inclusive, que são deles. Essa daqui, que é do Expedito Celeiro. Quem quiser ver a nossa entrevista com o Expedito Celeiro, está lá no nosso canal, Casa-Cor _ Oficial, quando ele esteve em São Paulo, para a Semana do Design em São Paulo. A gente o entrevistou, na época teve lá uma exposição no Jockey, a gente o entrevistou. Então, quer dizer, ele emprestou para vocês algumas peças, e aí o Denis pode ir pontuando peças que têm essa referência do sertão aqui, né? A referência que a gente fala, desde as cores que Sheila já falou, as cores, o couro. A gente escolheu uma cadeira de design, mas que tem a cor das roupas dos vaqueiros. A gente fala que essas garrafas elas podem ser releitura das quartinhas. Isso aqui é o mato que brota. As quartinhas, né? Quartinha, sabe o que é, né? Então, não, você estava me falando que é um objeto que levava para o quarto? Quartinha era uma garrafinha de barro. Na minha infância isso ainda acontecia, que as casas eram compridas, então você levava para o quarto com água e ela ficava fria a noite inteira, você podia tomar, se chama quartinha. Olha aí, quartinha. Nordeste, Quartinha, né? Eu não conhecia a palavra, mas adorei quando vocês falam. Ainda existe, então você ainda encontra isso no nosso artesanato, você ainda encontra essas quartinhas feitas em barro ainda da mesma maneira, entendeu? Como se fosse uma moringa. É porque aqui se chama quartinha, é uma moringa, na realidade. É uma quartinha. Com água. Que legal, então aqui é a referência. Toda casa de fazenda, todo mundo levava sua quartinha, porque as casas eram longas, né? Tinham grandes corredores, e a pessoa não ia lá no final beber água. E o barro mantinha água geladinha, fria, né? Então as pessoas levavam para seu quarto.
né? Muito legal. E quando Marcos, o nome do Marcos veio aqui, que é o cliente delas que inspirou um pouco esse espaço, ele gostou? É realmente a casa, a cara dele? Gente, nossa, a gente está acabando a casa dele também, né? E foi muito legal. Foi muito. Depois eu vou mostrar para vocês o filme. Ficou muito Tem bacana. até ele tocando sanfona, ótimo. A gente coloca um pedacinho dele tocando a sanfona. Então é uma varanda que você pode receber alguns amigos, mas pode ficar com a família. E tem uma coisa interessante que é aqui você tem um espaço muito grande, com poucos elementos, escolhidos com bastante critério. Acho que daí entra a história do essencial para vocês. Porque a gente pensou, quando a gente pensou no conceito, a gente se preocupou um pouquinho com a filosofia também, que seria da Casa Cor, né? Que é o essencial. E a gente sabia que o nosso ambiente, além dele ter essa referência, que para a gente é uma coisa bem essencial, essa referência de nossas origens, é a alma do nosso espaço, ele também seria clean, ele seria limpo, porque eu acho que isso é que torna o ambiente mais elegante. Ao mesmo tempo, a gente quis dar aconchego, com tons, com texturas, mas que você não precisa ter um ambiente cheio, carregado. Ele pode ser uma coisa bem contemporânea e clean, mas que ele traga toda essa questão do aconchego e do conforto. Exatamente, ele é clean, mas ele não é aquele ambiente frio, né? Então, vocês trabalharam aqui com a história da madeira também, né? Que eu acho que a madeira trouxe um calor para Um dos troncos da caatinga, né? A gente não quis trabalhar com os cinzas, os tons escuros, porque a gente quis essa referência da terra, né? Do essencial, que é a terra. Que até toda essa parte foi revestida com essa madeira, de fato. Agora falando do tom da madeira. E aqui Todos os tons pensados. Todos os tons foram pensados nisso para trazer essa referência. Mas Um sépia. não é sépia. O sertão é sépia. Depois a gente vai falar das obras de arte, que daí a gente tem cores um pouco mais vibrantes, inclusive no quadro que o Tem um texto incrível ali no livro da Raquel de Queiroz, que ela fala do sertão, ela podia ser, esse texto podia ser a filosofia da Casa Cor. Tem ali, é lindíssimo, que ela fala do essencial, de como ele é árido, de como ele é esturricado e de como a gente não esquece. Né? de fato, ele é muito marcante, né? Por conta das cores. Do livro dela é o Não Me Deixes. A fazenda dela se chama o Não Me Deixe, porque é tudo tão árido e tão seco. Não me deixe. Não me deixe, fique, estou aqui. Resista comigo. A gente está aqui resistindo, né? Muito bacana. As laranjeiras trouxeram até um pouquinho disso, tá? Porque nós colocamos as laranjeiras e elas têm sido resistentes, sabe? Porque aqui nesse espaço fechado, mas elas estão inclusive florando, brotando novamente, sabe? Então elas chegaram a secar, mas elas renasceram. Então eu acho que elas entraram na vibe também do nosso conceito. Entraram na história do conceito. Denis está mostrando ali. Aí eu já vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais dessa bancada, que é a bancada central. Já que a gente tem um personagem que gosta de cozinhar, vocês pensaram numa grande bancada. Poderia ter sido uma mesona aqui, não foi a intenção. Não foi a intenção, porque, teoricamente, a sala de jantar está logo ali. Tá, né? Então, a gente fez uma bancada, uma bancada em Silestone branco, que a gente não quis que interferisse, né, não fosse uma coisa forte. E a gente tem o essencial sempre, o fogão para cozinhar, a cuba para lavar a louça, e ali a gente tem da Eletromec, a gente tem a e os eletros, né? Ontem encontrei o rapaz do Eletromec, que está super contente, inclusive com o espaço de vocês e com o espaço de todos. Uma coisa diferente, que a gente fez uma releitura da cuba, a gente usou uma cuba da Deca. Então, eu ia perguntar dessa história que vocês criaram aqui. Todo esse desenho da bancada é de vocês duas. Vocês que criaram, foi feito em Silestone, por um parceiro aqui, inclusive um parceiro de Casa Cor. Quem foi que... Companhia do Mármore. Vocês criaram a cuba no próprio Silestone, colocaram um fundo de metal, uma grelha de metal aqui. Como ralo e escorredor ao mesmo tempo. Muito bacana. E depois colocaram uma cuba, que é uma cuba de banheiro. De banheiro. Foi só para ser diferente. Ficou... É uma releitura, né, de uma cuba, possibilidades. A gente quis mostrar possibilidades que você pode ter, entendeu? Você não precisa ter só a coisa esculpida, você pode brincar um pouquinho e ter uma coisa mais charmosinha e, ao mesmo tempo, útil. Aqui você lava, sabe? Você já está botando a louça e, ao mesmo tempo, você está preparando alguma outra coisa ali. Vai ter história de referência, sempre vão ter as bacias que a gente tinha, né? Então, assim,
tem coisa aqui que a gente foi descobrindo até depois que estava pronto, que estava no inconsciente. Olha ali a cor do sertão ali, tá vendo ali? Por lá, olha, mostrando. Inclusive, a televisão é outra história, que ela sai do teto, essa TV. Né? Essa é a tecnologia que o cliente gosta. Então, assim, o sistema de som está embutido, as caixas de som não são aparentes. Né? Então, assim, quando a gente vai falando do espaço, a gente vai vendo o quanto que está inconsciente na gente, as referências que a gente tem da vida. Né? E elas vão aparecendo, né? Vão aparecendo. Foi somando, né? Foi somando para dar esse resultado aqui. E essa automação a gente se preocupou porque o nosso personagem também gosta disso. Então, a gente tem aqui, você pode controlar a iluminação, sabe? Você pode criar cenas um pouquinho mais claras, um pouquinho mais escuro, você pode aumentar e diminuir o som, e você não tem caixa interferindo. E se você não quiser nada interferindo no espaço, você ainda guarda a sua TV. Isso é muito interessante, já que ele é um cliente real, na casa dele vai ter esse sistema? Tem tudo isso. Ele é muito tecnológico, a casa dele está muito linda. Olha, depois a gente quer fotos da casa dele, então, para a gente mostrar, fazer uma visita lá. Eu pergunto isso porque esses recursos aparecem em Casa Cor e as pessoas perguntam depois no próprio vídeo, nos comentários, mas será que as pessoas têm isso em casa? Elas têm isso em casa. Isso em casa, é vida real. Vida real e é muito prático, né? Quando você tem. É uma coisa dentro da realidade. É um espaço absolutamente possível de você ter. Aqui o Marcos que comprova. Até toca sanfona mesmo. Né? Exatamente. No espaço dele, porque aí todo mundo ficou sentado ali, tinha outras pessoas junto com ele tocando, e um amigo chegava que gostava de tocar e sentava também. Então, é essa interação que é interessante você ter num espaço desse na sua casa, na sua residência. Isso é muito legal. Escreveu o cordel foi meu marido, que é jornalista. Zé Peixoto. Mas é pseudônimo, ele não botou o nome dele, mas ele também toca e tocou com o Marcos aqui, cantaram, foi uma festa grande. Como é o nome do seu marido? Ciro Pedrosa. Ciro Pedrosa. Ciro Pedrosa, então, tem o pseudônimo aqui de Zé Peixoto, ele que escreveu o cordel. Parabéns, viu, Ciro? Gostei demais. Quando chegou na redação em São Paulo, a gente adorou. Eu estou com em cima da minha mesa. Vamos lá, vamos continuar falando das referências, porque aqui também tem. Você olha essas prateleiras e fala assim, ó, chutamos um balde aqui. A gente assim, a gente chuta balde. Lixo. Não, a gente vê essa prateleira e daí fala, ela escolheu objetos, mas depois você vai olhar os objetos que vocês selecionaram e os objetos que vocês selecionaram também tem a ver com essa memória afetiva, né? Exatamente. A gente tem livros de receita, porque eu tive uma infância marcada por cadernos de receitas, e a gente tem aqueles vidros de azeite lá, aqueles metais que lembram lamparinas, que são aquelas luzinhas que usam no sertão. Eu falo que esses abacaxis são os abacaxis que você compra na estrada da Paraíba, são maravilhosos. Doces, super doces, e tem uma época que toda vida que você viaja, você passa no sertão da Paraíba, é cheio de abacaxi, entendeu? Então tem na estrada, sabe? As velas que estão ali, as velas que estão lá em cima também são as lamparinas, e as garrafas são sempre as quartinhas ou as moringas, como você falou, né, que estão presentes na vida. O cacto, Maria Bonita, você sabe que o pai do Expedito Celeiro, quem fazia sandália de Lampião. Pois é. Né, ele falou isso uma vez para mim, lá na oficina dele, lá em Nova Olinda. Legal. Aqui tem ali Patativa do Assaré, todas as referências. Raquel de Queiroz, que tem o texto. Tem livro do Pedro Ariel Santana. Aê, Pedro Ariel Santana. É um livro de receita também, de uma certa maneira. Pedro Ariel, que é muito querido, nosso diretor, também jornalista, também arquiteto. E está aqui Pedro Ariel, que a gente falou no começo. Do lado de cá, a gente tem mais obras de arte, que também chamam bastante atenção. Esse trabalho é de um artista local, que tem uma afinidade muito grande com a gente. Ele, inclusive, é arquiteto. E a gente conversou no escritório e passou para ele todo o mote. Inclusive, deu o livro da Raquel de Queiroz para ele. E ele ficou muito emocionado com o texto e ele fez uma referência. Ele usou a música lá de maneira, parece que é uma maneira bem ancestral de escrever a música, que é do nosso cliente que toca sanfona. Ele é uma pessoa que viaja, que fotografa o sertão. E Flávio, ele compactou nesse quadro todas as referências, né? O galo, a casa que é típica do sertão, o açude. Né? As cores também que ele usou são lindas. Tem Sérgio Rodrigues aqui na frente, que mostra o lado contemporâneo em couro, né? Sim, é uma área. Entendeu? É sempre essa preocupação com o tom, né? O burro quando foge, é essa daqui. Será? Não é? Eu acho que a cor do burro quando foge não é essa, não. É mais essa, deixa eu ver. É mais essa daqui. É mais essa aqui, o burro quando foge. Estamos aqui com... Na época
de seca, assim, por exemplo, aqui perto mesmo, lá perto de Acari, se você olhar para o mato, ele tem esses tons. É como se você estivesse no inverno na Europa, só que torrando. Torrando de quente, mas a paisagem é uma paisagem de inverno, como se você estivesse na Europa. Então, o mundo, tudo é uma coisa só, na realidade. Exato. Aí a gente vai... Tapete também, porque a coisa do tapete também, a textura do tapete, né, os tons do tapete. Então, esse tapete também foi bem... É de Adroaldo Tapetes, que é parceiro aqui também, mas também foi bem em cima desses tons que a gente queria, dessas texturas que a gente queria dar. Parece areinhas desenhadas, parece alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Muito legal. Eu vejo que ele fez é Flávio, né? Ele fez ali uns testes de cores também para a gente, já que a gente está falando disso. Pegou a tampinha da lata de tinta e fez aquela coisinha ali, a tampa de uma lata de tinta. Muito Ele é daqui, o Ele Flávio? é daqui, ele é arquiteto. Ele foi colega nosso de faculdade. Muito interessante. Tem uma coisa, essa parte aqui da arquitetura, parece um pouco dequírico. Muito interessante. Muito, muito bacana. Vocês moraram, cada uma na sua cidade, até a época da faculdade? Não, nós chegamos aqui com 12, 13 anos, né? Um pouco antes, então, eu vim um pouquinho antes. Começamos a trabalhar e estudamos no Marista, sabe? De mim, eu entrei em seguida, e a gente na faculdade nunca trabalhou diretamente, mas eu sempre estava com ela, porque a gente era prima e a gente fazia, inclusive, outras coisas além da arquitetura. A gente desenhou cartões e vendeu na época da faculdade, a gente fez camisetas e vendeu. Já tinha uma sociedade. E tivemos sociedades separadas, na realidade. A gente voltou a se reencontrar, coisa de 3 anos, né, Sheila? 2 anos, 3 anos. Ela teve sócios, eu tive sócios. E, na maturidade, assim, a gente se encontrou de novo e sempre teve muitas afinidades. Estamos bombando, entendeu? Momento máximo. Na nossa saga, porque foi muito bom o nosso encontro, porque a gente sempre se identificou muito. Né? Então, a gente, mesmo como primas, mas a gente era até mais amigas do que primas, entendeu? Então, a gente gostava de passar férias juntas. Na época de faculdade, eu tinha uma ligação muito grande com a turma dela, ela tinha uma ligação muito grande com a minha turma, entendeu? Troca de namorados, ela para lá, eu para cá. E, assim, sempre tivemos muito... O Ciro está assistindo. Mas, assim, a gente sempre pensava em trabalhar e não surgia essa oportunidade. E aí, depois que ela passou um período com outro grupo e eu com outro grupo, a gente volta a se encontrar. E estamos agora nessa saga, sabe? E a saga está aí ativa, produzindo e fazendo coisas muito bacanas. De verdade. Como sertão. A gente é forte, resistente. Muito bacana. Elas que tinham feito em Casacor 2013? 2013. Café, que foi o melhor ambiente comercial. A gente ganhou o prêmio na época, o melhor ambiente comercial. Ficou muito legal também, bem contemporâneo, mas ficou bacana. Muito bacana. E esse ano elas fizeram em Casacor, Rio Grande do Norte, que acontece a cada 2 anos, para lembrar vocês, a varanda gourmet. Então, é Sheila e Gracita, Sheila de Mossoró, Gracita de Limoeiro do Norte. E Limoeiro do Norte, Ceará, Mossoró, RM. Exato, mas tudo muito pertinho. Quilômetros de distância. Tudo aqui muito pertinho. E que trouxeram para uma varanda muito contemporânea de Casacor, esse perfume do sertão, essas referências que fazem parte da história delas. Então, é isso. A gente, toda vez que pergunta o que é essencial dentro desse conceito de foco no essencial de Casacor, a memória aparece muitas vezes como essencial. Acho que vocês traduziram da melhor maneira possível, porque vocês trouxeram a memória e todas as outras referências que foram acumulando em anos de estudo e de viagem, etc. Parabéns, viu? Muito bom! Agora, olha, vocês têm que... são 2 beijos aqui. Vocês têm que me dar o... Instagram que vocês estão usando, tem um do escritório ou cada uma está com um? Tem Gracita Lopes, ainda é o meu, é o profissional, está em Gracita Lopes, Sheila tem o dela como Sheila Lopes, mas o profissional é o Gracita Lopes. Pronto, então vocês já sabem de encontrar essa fase que a saga das 2 primas no mundo da arquitetura, no reino da arquitetura está trazendo. Agradeço demais, parabenizo mais uma vez. E a gente vai continuar mostrando os ambientes de Casacor, Rio Grande do Norte, que foi até o dia 29 de outubro. Isso. Não, agora não dá mais tempo. Já foi, já acabou. Não veio? Não veio? Como diz um arquiteto lá de Minas Gerais, Pedro Lázaro, muito bacana também. Não veio? Você perdeu. Mas pode acompanhar nos vídeos de TV Casacor um pouquinho para matar a saudade. Parabéns, meninas. A gente continua com TV Casacor.